wellspring that's given the world so much is drying up, neglected, misunderstood, and unheard. It is only a few sentimental folklorists like myself who seem to be disturbed by this prospect today. This folk music I'm talking about really should be known to the world, and you should be proud to disseminate it. Contentores, por Mário Rocha. Do miradouro mais alto do Porto consegue-se avistar toda a cidade e arredores, desde São Pedro da Cova ao mar, desde Vila Nova de Gaia à Póvoa de Varzim. Um local, comparativamente com outros miradouros, não tão conhecido do público português, mas que, em boa verdade, destaca-se completamente. Estou a falar do topo da torre da Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada na Praça Marquês de Pombal. Em tempos chamada de Largo Praça da Aguardente, devido ao facto, ainda que sem confirmação, de existirem aqui alambiques da bebida alcoólica à aguardente, só em 1882 é que este espaço público obteve o nome atual no centenário da morte do dirigente político português Sebastião José de Carvalho e Melo, ou também conhecido por Marquês de Pombal, responsável nacional por uma reestruturação económica e financeira, administrativa e social do país no século XVIII. Tal como, por exemplo, a Rotunda da Boa Vista, este largo situava-se nos arrabaldes, fora do burgo, e só no século XIX é que passou a estar nos limites da cidade. Revelou sempre um papel importante no que diz respeito ao controlo, monitorização, bloqueio e estacionamento provisório. Segundo a arquiteta e investigadora Domingas Vasconcelos, no seu livro sobre a evolução histórica e social desta praça, o Largo da Aguardente consistia numa pausa, num repouso na deslocação de e para a cidade. Para quem chegava, a partir daqui era a descer. Esta estação de serviço de tempos idos serviu de paragem para quem percorria a longa e antiga estrada de e para Guimarães, a chamada Via Vimaranes, uma estrada que vem já desde a época romana e que partia da Porta de São Sebastião na Muralha Primitiva, ou posteriormente pela Porta de Carros já na Muralha Fernandina, subia até a atual Rua do Bom Jardim e chegava ao sítio da Aguardente. A partir daqui prosseguia pelo arruamento, que é hoje a Rua de Costa Cabral, até à Ponte de Alfena e só depois chegava a Guimarães. É visível através da linha preta destacada. Ao mesmo tempo, ainda no domínio dos acessos a esta praça, desde a presença de João de Almada no que toca a uma reformulação urbanística na cidade, que se pretende expandir o Porto. Uma das ruas construídas para esse efeito foi precisamente o troço que ligava a atual Rua de Santa Catarina, desde a Porta do Olival, até o Largo da Aguardente. Este troço tem o nome de Rua Bela da Princesa, numa referência a Carlota Joaquina, um acesso claro e retilíneo que permite a ligação do norte da cidade ao centro. A branco está destacado este arruamento. De uma perspectiva bastante generalizada no que diz respeito a uma evolução histórico-urbanística, é a partir do início da segunda metade do século XIX que se constata uma evolução notória e crucial para os habitantes do local. Só em 1802 é que se verifica um primeiro projeto para a alteração da forma do largo de triangular para retangular. Há uma preocupação visionária em tornar o largo numa praça e desta forma torná-la mais cosmopolita e moderna. Em 1858 este local já tem uma forma retangular e no final do século, em 1898, é jardinado, como vem mencionado na carta topográfica de Teles Ferreira. À direita é visível uma imagem do desenho da praça ainda com uma forma triangular.
Focando agora em vivências e momentos na vida desta praça, já depois de uma invasão francesa ocorrida em 1809 e do estabelecimento de uma barreira alfandegária para fiscalização e cobrança do Imposto Real da Água em 1820, é aqui construída uma bateria, a Bateria da Aguardente, incluída na linha de defesa das forças de Dom Pedro a quando do cerco do Porto. Este reduto era crucial por duas razões. Primeiro, era um bloqueio no acesso à cidade via estrada Porto-Guimarães, e segundo, era e é um lugar localizado a uma considerável altitude, cerca de 150 metros. Em 1870, e somente por 2 anos, esteve em funcionamento uma praça de touros. Era diferente do que outrora esteve na Praça Mozinho de Albuquerque, ou seja, Rotunda da Boa Vista, tal como um centro comercial dos tempos modernos. A da Boa Vista era um espaço consideravelmente grande para albergar não só a Praça de Touros, mas todo um espaço comercial. Esta era modesta, mas mais importante foi as continuadas tentativas de implementar a cultura tauromáquica ao longo do norte do país através da construção de praças de touros, mas sempre sem sucesso. Esta, por exemplo, foi queimada. Em 1875, constata-se a chegada do carro americano através da linha da Aguardente. Conectava este local à Praça de Dom Pedro, ou seja, sul da Avenida dos Aliados. Posteriormente, surgiram os elétricos 9 e 20. No final do século, no ano em que a toponímia foi alterada para a Praça Marquês de Pombal, foi construído aqui um mercado de hortaliças que revelava boas condições de higiene e sanitárias, circunstâncias estas que eram modernas e necessárias para o panorama da altura. Era uma estrutura de ferro, com paredes revestidas a azulejos. As fundações deste mercado foram reveladas a quando das escavações para a criação da estação do metro. Durou 15 anos. O século XX foi de confirmação. Já ajardinado, esta praça, com um novo nome, confirmava a sua posição de lugar para descanso e lazer. Deixou de ser sítio de passagem para se afirmar enquanto ponto de atração. Ainda em 1899, por iniciativa pública através de uma subscrição, é aqui colocado um coreto, onde nele se faziam concertos de música e festas no geral. Foram instalados 2 quiosques Art Deco, dispostos a sul e a norte. O do sul foi construído em 1931 e o do norte em 1958. Em 1948 foi estabelecida aqui a Biblioteca Popular Pedro Ivo, numa menção ao escritor do século XIX. Ao mesmo tempo, constatavam-se cafés como o Café Pereira, famoso pelo seu prego em pão com carne picada e pelos bilhares no primeiro andar. Estes sítios foram fundamentais para certificar este local como parte da cidade vivida e sentida. Importa agora falar de um dos pontos de atração desta praça. Situada quase na esquina do Marquês com a Rua Latino Coelho, encontra-se a Fundação Instituto Marques da Silva. No seguimento da afirmação deste local num contexto de expansão urbanística da cidade, é de elevar este arquiteto pela sua marca fundamentalmente no Porto. José Marques da Silva foi arquiteto e professor e teve um papel crucial no que diz respeito a uma inclusão da cidade numa ideia progressiva e moderna através de um conjunto de edifícios que qualquer portuense reconhece. Viveu quase toda a sua vida nesta praça e depois de terminado o curso em Paris, em que teve como mestre Victor Laloux, autor do Quai d'Orsay, uma estação ferroviária que agora é o famoso Museu d'Orsay,
Imbuído pela arte nova, este arquiteto portuense caracterizava-se fundamentalmente pelo pragmatismo e elegância na compreensão da fisionomia do espaço portuense, sem descurar uma base clássica e o gosto claro pela decoração. Um caso evidente é a estação de São Bento. Por um lado, permitiu a aproximação do comboio ao centro da cidade vindo de Campanhã e afirmou a área envolvente como uma nova centralidade da cidade, confirmada pela construção da Avenida dos Aliados. Ao mesmo tempo, este exemplar só por si é um edifício-museu que, pela sua monumentalidade e decoração, é uma das grandes obras do arquiteto. Este é um grande exemplo em como se pode presenciar a utilização clara do ferro, elemento de especial gosto para este arquiteto. Podemos encontrar a obra de Marques da Silva por quase toda a cidade, desde edifícios públicos a casas particulares. O Teatro Nacional São João, o Monumento aos Heróis das Guerras Peninsulares, os liceus Alexandre Herculano e Rodrigues de Freitas, mas também a Companhia de Seguros A Nacional e o prédio Joaquim Emílio Pinto Leite, ambos na Avenida dos Aliados, os grandes armazéns Nascimento ou a própria Casa-Museu Marques da Silva. Este foi um sítio igualmente de edifícios ligados à educação, disciplina e assistência social. A maior parte tem uma ligação à igreja e entre eles surgem o Colégio Nossa Senhora da Paz, orientado pelas Irmãs Doroteias, e o Perpétuo Socorro, criado pelos Padres Redentoristas. Estes estão localizados fora da praça, mas há uma instituição que se encontra dentro do Marquês. O Instituto Profissional do Terço foi criado em 1891 pelo Visconde Pereira Machado, na altura Asilo Profissional do Terço. Desde a sua fundação até aos dias de hoje, dedicou-se à integração de jovens rejeitados pela sociedade e que, pela mão firme às vezes dos cuidadores, através de um regime semi-militar, estes jovens aprendiam, por exemplo, novos ofícios ou mesmo música. Hoje em dia, a resposta à delinquência e marginalidade é feita com afetividade e compreensão para que a autonomia e participação destes jovens seja eficiente. O acompanhamento e orientação é contínuo, de maneira que uma vocação seja despoletada. A esta instituição já esteve agregado um cinema. Não foi o primeiro. No início do século XX, houve um junto à Rua Lindoval, chamado Salão Marquês de Pombal. Ainda assim, o cinema do Terço teve um maior impacto nos locais. Construído em 1965 e encerrado em 2003, este cinema foi durante várias décadas o principal suporte financeiro do Instituto, que com as verbas recolhidas de uma sala ao ar livre passou por uma sala coberta. Em 2003, Mário Dorminski disse numa entrevista ao JUP que assistir a um filme e namoriscar no intervalo no Jardim do Terço era tão natural como ir beber um café ao Pereira e passear no Jardim do Marquês. Este também era um local de concertos de música, como é o caso da vinda de John Zorn ao Porto em 1995. Este era um bilhete de acesso. Até ao próximo Contentor e não se esqueçam de consultar os restantes programas em facebook.com/contentor2020 ou em contentor.patrimonio.i.cultura na página de Instagram. Contentor, por Mário Rocha.